O gesso é utilizado como material de construção há milhares de anos. É um material transpirável que regula a umidade, é flexível, limpo e ecológico. A Knauf produz derivados de gesso inovadores, econômicos e simples, destinados à arquitetura moderna. As fábricas da Knauf em todo o mundo contam com as mais modernas instalações para o processamento do gesso e a fabricação de chapas. O produto final é analisado nos próprios laboratórios da empresa para garantir uma qualidade constante. Os materiais produzidos pela Knauf são hoje distribuídos em praticamente todas as regiões do mundo. A arquitetura moderna encontrou nas chapas de gesso acartonado e nos sistemas portantes desenvolvidos para sustentá-las o ponto de partida para pensar em novas concepções e aplicações, tanto para obras novas quanto para a reforma de antigos edifícios. Os produtos Knauf se adaptam a qualquer tipo de edificação, desde usos individuais e personalizados até grandes projetos de prestígio. Não há necessidade que a Knauf não seja capaz de satisfazer, desde a proteção contra o fogo e o isolamento térmico e acústico, até o projeto de estruturas que facilitam a instalação de aparelhos sanitários. Tudo isso proporciona ao projetista e ao usuário final a possibilidade de se sentirem livres para distribuir os espaços e desenvolver sua criatividade em contraste com os métodos de construção tradicionais. A linha de produtos Knauf cobre a construção de paredes, tetos, pisos, fachadas, estantes e uma infinidade de outras soluções práticas e profissionais. Sistemas de construção a seco. O revestimento interno de uma parede com chapas de gesso acartonado Knauf consiste na fixação destas por meio de um material adesivo. Antes da colocação das chapas, são feitas as aberturas para as caixas de instalações elétricas ou hidráulicas. Se se deseja um isolamento térmico ou acústico, ou ainda um melhor nivelamento da superfície, utilizam-se chapas Knauf parafusadas em perfis metálicos. Também podem ser construídas paredes divisórias autoportantes, fixando-se as chapas de gesso Knauf de ambos os lados da estrutura, formada por perfis metálicos. As chapas são parafusadas. A furadeira aparafusadeira Knauf fixa os parafusos a uma profundidade exata que não danifica a superfície das chapas. Uma vez fixada uma das faces da parede, procede-se à colocação dos condutores e tubulações através dos orifícios de passagem já existentes nos perfis metálicos. Nas chapas, perfuram-se as aberturas para os elementos externos das instalações elétrica e hidráulica com uma serra-copo. Estes elementos podem ser os usuais no mercado ou dotados de presilhas que se ajustam perfeitamente às chapas. Também pode-se preencher a parte interna da parede Knauf com lã de rocha para o isolamento térmico e acústico. Em seguida, conclui-se a parede, fixando-se as chapas de gesso do outro lado da estrutura. Construção a seco de um teto rebaixado. A construção de um teto rebaixado é basicamente igual à de uma parede divisória. As chapas de gesso acartonado são fixadas em uma estrutura de perfis metálicos, colocados abaixo do teto original, o suficiente para ocultar as instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado. Essa estrutura também permite a incorporação de lã de rocha para isolamento acústico e térmico. Concluída a estrutura, as chapas de gesso Knauf são fixadas por meio de parafusos, podendo-se utilizar uma ou duas camadas de chapas. Tratamento de juntas a seco. As chapas de gesso acartonado Knauf apresentam uma pequena depressão ao longo de sua borda longitudinal, para permitir uma superfície totalmente lisa quando for feito o tratamento de juntas.
Esse tratamento também deve ser realizado nas juntas horizontais, nos cantos e nos encontros do teto com as paredes. Antes do acabamento final, é recomendável aplicar uma demão de primer de fundo em toda a superfície para recobrir as porosidades. Em seguida, será feito o acabamento final com pintura, colocação de papel de parede, etc. As superfícies das paredes e tetos Knauf aceitam qualquer tipo de acabamento, com exceção da aplicação de cal. A construção a seco pelo sistema Knauf é a maneira mais simples e econômica de se obterem superfícies absolutamente planas em paredes e tetos. Suporte de cargas. Cargas de peso médio podem ser penduradas em qualquer ponto da superfície, sempre que a chapa tiver uma espessura mínima de 18 milímetros. Para cargas médias, utilizam-se buchas de vários tipos e parafusos. Para cargas pesadas, os perfis metálicos que compõem a estrutura da parede transmitem o peso até o piso. Se se deseja reforçar a estrutura de uma parede Knauf para suportar cargas mais pesadas, basta fazer uma abertura na área escolhida e instalar internamente pedaços de perfis metálicos auxiliares. Em seguida, coloca-se de volta o pedaço de chapa recortado e faz o tratamento de juntas. A parede agora está pronta para receber a nova carga. Os suportes de peças sanitárias são constituídos por dois perfis de aço zincado fixados na estrutura de sustentação da parede. Para as áreas úmidas, devem ser utilizadas as chapas de gesso impregnadas, que se distinguem das demais pela cor verde. Essas chapas recebem um tratamento especial com silicone que as torna impermeáveis. Essas paredes podem ser revestidas com azulejos, que devem ser fixados com a argamassa adesiva Knauf, especialmente desenvolvida para esse fim. Reparo a seco de uma parede Knauf. Os consertos de instalações elétricas, hidráulicas ou de calefação podem ser feitos de forma simples, limpa e econômica nas paredes construídas segundo o sistema Knauf. Basta recortar um pedaço da parede na área em que se deseja efetuar o conserto. Depois que este for realizado, fecha-se essa abertura, utilizando-se um novo pedaço de chapa e perfis auxiliares, fazendo-se em seguida o tratamento de juntas e o acabamento final. Construção a seco de um piso. Os pisos construídos a seco pelo sistema Knauf garantem rapidez de execução, tranquilidade e calor. Nas superfícies com irregularidades ou desníveis, pode-se utilizar previamente a argamassa líquida autonivelante Knauf. Com o sistema Knauf, pode-se construir a seco o piso com rapidez, eliminando-se os períodos ociosos de secagem dos sistemas de construção convencional. Os pisos Knauf admitem qualquer tipo de acabamento tradicional, como tábuas de assoalho, tacos, placas sintéticas, cerâmica, mármore, granito e etc. Um sistema rápido, limpo e seco. O sistema de construção a seco Knauf é, em comparação com sistemas convencionais, eminentemente limpo, tanto pela ausência de pó e outros resíduos, quanto pela dispensa de uso de misturas aquosas. Além disso, as chapas de gesso acartonado regulam naturalmente a temperatura, contribuindo de maneira significativa para a criação de ambientes saudáveis e agradáveis. O gesso é um material inofensivo na construção, livre de qualquer tipo de substância nociva, o que lhe confere valor especial na criação de ambientes especiais para se viver e trabalhar. A Knauf desenvolveu sistemas de construção a seco que garantem trabalhos rápidos, com a redução dos períodos ociosos de espera em razão da quase total ausência de água nas misturas. Portanto, os trabalhos não sofrem interrupção. Os sistemas Knauf são sinônimo de modernidade na construção, reduzindo o tempo de execução das obras e as perdas de material.